Olá, amigos, estamos diante de uma figura que hoje em dia representa a justiça no Brasil do cidadão que busca um país melhor. Dr. Modesto Carvalhosa, um jurista que tem uma história que dispensa comentários. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre vários temas importantes, inclusive sobre o pedido de impeachment que ele protocolou no Senado, dia 13 de março, contra o ministro Gilmar Mendes. Doutor Carvalhosa, muito obrigado por nos receber, é uma honra poder conhecê-lo pessoalmente. Pois é, eu fico muito contente de dar uma entrevista para o programa de sustentabilidade, inclusive tendo como entrevistador o grande jornalista aí, que é você, o Roberto Mangraviti. Eu fico muito contente de ter essa oportunidade de falar para os ouvintes e telespectadores, o que for, desse programa. De modo que fico muito honrado. Nossa. Então, quer que eu fale sobre... Bom, primeiro o senhor protocolou um pedido de impeachment, né? E primeiro, eu acho, para explicar ao público, o que motivou o senhor a fazer isso e qual é o embasamento jurídico para que o senhor entregasse esta petição? A função de ministro, de magistrado em geral, mas sobretudo de ministro do Supremo Tribunal Federal, demanda um decoro, demanda uma atitude digna, uma atitude imparcial nos seus julgamentos e uma preservação das finalidades da própria instituição, que é de pacificação da sociedade, respeito à Constituição, a favor da sociedade. E o senhor Gilmar Mendes, reiteradamente durante vários anos já, tem desrespeitado todas as regras da dignidade funcional, do decoro funcional e criado uma instabilidade institucional dentro da Corte e também junto à sociedade, a qual os seus votos não são imprestáveis e são contra os interesses gerais da preservação do direito de cada um, dos direitos sociais, etc. Na medida em que ele solta presos que não poderiam soltar, todos eles corruptos e concedendo habeas corpus e incitando a Corte a votar coisas que já foram decididas definitivamente, como a questão da prisão em segunda instância, enfim, fazendo uma série de medidas que desestabilizam aquela Corte e criam dificuldades. Para isso, fomos indagar quais são os crimes de responsabilidade que ele incorreu nessa carreira contrária aos interesses e à dignidade da função. E elencamos nesse pedido 32 casos de crime de responsabilidade por ele cometido. 32? Em três diferentes facetas. Uma, da questão da própria jurisdição, em que ele julgou em absoluta incompatibilidade com o julgamento, face à suspeição dele. Ele julgou pessoas que ele não poderia julgar, porque a mulher dele é sócia no caso do do Rio de escritório, Janeiro, e também favorecendo políticos, a quem ele tem promiscuidade evidente, entendeu? E amizades pessoais, e que, portanto, nesse plano, os crimes de responsabilidade dele são gravíssimos. Também nos crimes de responsabilidade, pelo exercício de atividade empresarial, que ele exerce em vários setores, que é incompatível com a Constituição, a legislação e o Código de Ética da Magistratura e do próprio regimento interno do Supremo Tribunal, em que ele é um empresário, não só do IDP, lá o Instituto de Direito Público, mas em outras atividades também de empresário. Sim. Que ele mistura com a atividade de magistrado. E também na questão de atividades políticas evidentes que ele assume explicitamente, que também são incompatíveis. Portanto, isso somam 32 casos. De 800 páginas tem. E tem a petição quanto ao mérito e o direito, os fatos, ela tem 150 páginas e 850 páginas de anexos, demonstrando cabalmente esses crimes de responsabilidade por ele cometidos.
Esse pedido ingressou no dia 14 de março e nada mais é do que a reiteração, inclusive agora sobre outros termos e muito mais abrangente, do pedido que foi feito, um dos pedidos que foram feitos na legislatura anterior, Sim. que foram 9 pedidos de impeachment, dos quais eu fiz o último, mas 8 cidadãos já tinham sido pedidos ao impeachment dele. Eram 9 pedidos de impeachment contra ele, e que foram arquivados sem qualquer justificativa ou legal ou do mérito pelo antigo presidente do Supremo, seu Eunício de Oliveira, não é isso? Sim, do Senado. Do Senado, sim. Desculpe. O presidente do Senado, Eunício de Oliveira. Eunício de Oliveira. Então, agora foi necessário entrar com um novo pedido, mas com mais dados ainda do que havia anteriormente. E como que funciona na prática agora? O presidente do Senado, que é o Alcolumbre, ele recebeu... Ele pode receber, como recebeu, e a obrigação dele, como no regimento e na lei de impeachment, nada permite que ele crie para ele um juiz de admissibilidade, Sim. um juiz de aceitar ou não. Sim. A obrigação dele é mandar para uma comissão, que a comissão irá sobre vamos dizer assim, a legitimidade das partes e a fundamentação apropriada, e em seguida mandar para o plenário dizer se vale a pena ou não instaurar o processo. Sim. Se houver a instalação do processo, por maioria simples, chama-se maioria simples, dos senadores, que é entre 40, 41, 42, 43, sei lá. Sim, realmente daí o processo se instaura. Não é? Então esse é o procedimento. Naturalmente, o senhor é otimista? Eu acho que o Davi Alcolumbre, que é o novo presidente, foi eleito para estabelecer a nova política no Senado. Sim. E finalmente a ligação do Senado com a sociedade brasileira, o povo brasileiro. Porque o Senado, durante essas décadas todas, foi um fazendão, Sim. uma fazendona, né? Uma fazenda dos seus donos, que eram o Renan, o Sarney, Sim. o Jucá, aquele lá do Pará, que o nome me lembro lá. Sim. Enfim, daquela meia dúzia de feudos, era um feudo desses camaradas. Então esses quase 40 senadores que elegeram o Alcolumbre foi no sentido dele conectar novamente o Senado com as aspirações do povo brasileiro. Ele se comprometeu a isso no seu discurso de candidatura e cabe a ele agora, então, honrar a posição dele. Ele não pode absolutamente aceitar as benesses que o Gilmar Mendes apresenta a todo mundo que se coloca estrategicamente para decidir a respeito do seu destino. Por exemplo, o senhor Davi Alcolumbre foi convidado para ser conferencista na grande conferência que vai haver agora em Lisboa sobre direito público. Na faculdade de Gilmar Mendes? Não, lá na faculdade de Lisboa, Universidade de Lisboa. Ele não tem nada a ver com isso, porque ele não é nem jurista, nem coisa nenhuma, mas já aceitou o convite do Gilmar para ir lá na comitiva do Gilmar. Sim. Então, precisa ver se ele tem a independência necessária para mostrar que ele está ali representando uma nova política do Senado, ou se ele é um aprendiz de Renan Calheiros, um aprendiz de Sarney, um aprendiz de Jucá, um aprendiz de tal. Mas que agora é ele que está reputado pela sociedade brasileira, que provavelmente não o perdoará se ele repetir aos velhos hábitos de proteção dos corruptos, também no governo e também no Supremo Tribunal Federal. Eu vim aqui pensando, enquanto me dirigia para esse momento, por sinal, muito gostoso, e pensei, puxa vida, Dr. Carvalhosa viu o governo JK, Jânio entregar o governo, Jango, os militares, a abertura, Collor, século XXI com os eleitos, vamos chamar assim. Como é que o senhor enxerga agora a situação do país? Porque a gente tinha, por exemplo, a impressão de que
em determinado momento o Brasil está iniciando o seu processo democrático, por exemplo, logo após a saída dos militares. Mas a sensação que a gente tem entre o início da democracia e a situação atual, como se nós tivéssemos regredido, já que outros poderes exercem uma influência, como no caso o Supremo, assustadora. Qual é a sua visão com relação a esse aspecto? Bom, aí eu vivi não só isso, mas vivi também a ditadura do Getúlio, quando era criança e adolescente. Vivi também, portanto, a queda do Getúlio e tudo mais. Mas a questão é essa, o governo atual, ele tem relação com a questão anterior, mas o Brasil, ele, a partir de 2003, foi estabelecido pelos governos, vamos dizer assim, do PT e seus aliados, que hoje são chamados os 8 quadrilhões, né? Os quadrilhões, que não são partidos, são quadrilhões, apresentaram, quer dizer, formularam uma política de corrupção. A política pública do PT foi de estabelecer uma rede de corrupção em todos os entes públicos, onde havia orçamentos consideráveis e também nas empresas estatais. Então, para isso, colocou lá seus agentes e também os operadores para o efeito de canibalizar todos os entes públicos, todas as fundações, todas as empresas públicas, para colocar no bolso do poder e para também colocar dinheiro nos partidos do PT e companhia, para assumir aqui o grande projeto, que era o projeto do Carta de São Paulo, e tornar isso aqui uma ditadura de esquerda, tipo Cuba, tipo Venezuela, etc. Então isso foi um cancro na sociedade e destruiu o próprio caminho lento de evolução da economia brasileira, que sofreu a maior recessão de toda a sua história, a ponto de perder 8 pontos no PIB durante os últimos anos, de 2013 a 2016. Então, com isso, o que nós temos? Temos atualmente um governo que foi uma ruptura disso. Quer dizer, a eleição que o povo brasileiro outorgou ao grupo atual, quem não é de esquerda é de direita, é como se fosse aqui, Roberto, vamos dizer assim, uma revolução democrática, uma revolução civil, não militar, em que houve uma ruptura de um governo corrupto que o Temer também fazia parte, de um governo de direita, esquerda a direita. Portanto, se houve uma revolução nesse sentido, uma revolução pacífica, mas houve, e eleitoral, bem feito. Com isso, você tem, para unir as forças que puderam derrotar os governos corruptos, você agregou diversas facções, diversas linhas de pensamento em diversos grupos. Quando ganharam a eleição e assumiram o poder, esses grupos têm uma tendência de digladiar-se, como aconteceu na Revolução Francesa, na Revolução Bolchevista, entendeu? Na Rússia de 1917, etc. Todo o movimento de ruptura que houve aqui é uma ruptura efetiva. Por exemplo, os governos anteriores eram corruptos, esse não é corrupto, é um governo contra a corrupção, não é um governo completamente contra a corrupção. Então, o que você tem? Você tem aí uma tentativa de hegemonia de grupos dentro desse poder. É o que está acontecendo. Então, o grupo dos olavistas, com o grupo dos militares, o grupo disso, o grupo daquilo, que ficam ali se digladiando até haver uma acomodação. Uma acomodação. E essa acomodação vai ocorrer. Porém, isso não prejudica os projetos que esse governo estabeleceu, que são muito sérios e que estão sendo implementados, que é, sobretudo, a questão de infraestrutura, que está sendo muito bem implementada pelo ministro lá. Genial, Paulo Guedes. Não, de infraestrutura. Infraestrutura. Depois, o ministro Paulo Guedes, que tem uma equipe extraordinária também, extraordinária, que está implementando não só a questão da reforma previdenciária, mas a reforma tributária,
e que outras reformas importantes de modernização do Estado, de alta tecnologia, de colocação para fazer a prestação de serviço, etc. e tal, uma equipe primorosa. E também o lado da segurança pública, que é outro problema sério com o Moro, que é um projeto o anticrime, que abrange não só a corrupção, mas também o crime organizado em plano internacional, em plano de alta tecnologia também. Quer dizer, então o governo em si ele está muito bem implantado nos seus projetos fundamentais, independentemente dessas acomodações de grupos que são naturais dentro do processo de ruptura de um governo de um lado e de um governo radical do outro. Certo? Então nada de novo sobre a terra. Entendeu? Sobre a terra não há nada de novo, porque realmente essa experiência existe em todas as revoluções, sejam elas sangrentas, sejam elas democráticas. Certo. Portanto, essa é a conclusão, e eu confio muito nesses projetos que estão sendo implantados, que vão ser implantados por equipes muito competentes e que vão funcionar. A Lava Jato foi um divisor de águas, então ela é grande parte responsável por esse novo modelo de cidadania que a gente vê na Essa pergunta, sociedade. Roberto, é uma pergunta que já tem a resposta. A pergunta é uma pergunta muito boa e muito importante. Eu agradeço a pergunta. Porque realmente o que a Lava Jato trouxe não foi só a condenação de alguns corruptos, porque a rede de corrupção no Brasil é muito extensa, mas de corruptos notórios e principais e tal, e a sua condenação, que foi uma coisa muito importante. Mas mais do que isso, a Operação Lava Jato, hoje em dia, ela trouxe ao Brasil valores novos, valores para a sociedade, que é de que a corrupção é um horror, que a corrupção ela afeta milhares e milhões de pessoas, certo? E que a corrupção é uma vergonha, uma doença, indigna, é uma doença. Então isso introjetou na população, e também hoje sente que a corrupção é um mal, é um crime, que as pessoas não devem compartilhar com ele, não devem exercê-lo. Portanto, a Lava Jato se deve à Lava Jato não só às ações de desbaratamento do crime organizado e corrupção no Brasil, mas da criação de novos valores na sociedade, que é uma contribuição absolutamente histórica que deve ser tratada como tal, e não apenas porque fez isso, fez aquilo, estatística, prendeu tanto, botou tanto, arranjou tanto dinheiro para a Petrobras, não sei quantos bilhões, isso não interessa. Interessa que ela mudou ou restaurou valores de caráter, valores de dignidade, valores de probidade que não havia no Brasil, disparatado por esses 15 anos de governo petista. Eu tive o prazer de entrevistar o Carlos Fernando, promotor. O Lima. E ele disse uma coisa que eu não imaginava, que a pressão internacional era grande. Quer dizer, porque eu perguntei se a Lava Jato era decorrente de uma pressão interna, ele falou mais externa do que interna, porque o mundo já não estava aguentando isso, o que significa que a corrupção no Brasil é uma coisa incalculável que envergonha o país no exterior. Né? Não, e também a Lava Jato conseguiu desbaratar, por razões das delações premiadas, dessas empresas corruptas aí, empreiteiras, quer dizer, governos corruptos na América Latina toda, na África, entendeu? É verdade. E até em outros países que ela conseguiu acabar com isso. Então, a influência da Lava Jato, no sentido de revalorização da ética nas relações do Estado com o particular, nas relações dos seus contratantes, na questão da vida cotidiana, quer dizer, extravasou o país. Então, o Lima teve a influência do exterior, o Lima falou, o Lima do exterior para a Lava Jato, mas a Lava Jato tem uma influência para o exterior enorme. Quer dizer, vários presidentes de repúblicas da América Latina e da África foram absolutamente presos e foram destituídos, tudo isso. Talvez aí o caso do presidente do Peru, aí, ontem aconteceu mais uma também. Então, é uma prestação de serviço
contra a corrupção de sentido universal. Sim. Tanto assim que o Moro hoje é uma das personalidades mais importantes do mundo. Do mundo. Porque ele simboliza, não foi só ele que fez, ali foram os juízes que estavam implicados, que estão implicados, o Ministério Público que está implicado na operação, a Polícia Federal fez um trabalho maravilhoso, está fazendo, né? E a Receita Federal também, que tem um papel importantíssimo nessa luta contra, e que sempre trabalhou para desbaratar a corrupção. Quase que reestruturou todo esse sistema que parecia um pouco desarticulado e todo mundo resolveu, vamos adiante nisso. É um marco histórico internacional. Um marco histórico geopolítico, por exemplo, da América Latina e a África também. Tem todos eles. E a Lava Jato trouxe uma discussão interessante sobre a prisão em segunda instância. Né? Alguns países, Portugal, Alemanha e tal, não é necessário, enquanto não se esgotar as oportunidades do réu provar sua inocência e que ele seja preso. Qual é a sua opinião com relação a isso? A presunção da inocência, quando a prisão está em segunda instância, ela se choca com relação a isso? O que o senhor tem a dizer? Não, o que a Constituição... A interpretação razoável do princípio constitucional, de que se presume inocência até a trânsito de julgado, é no sentido de que os diversos tribunais que vão julgar a questão têm que ouvir o réu condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, vamos dizer, STJ, eles têm que ser ouvidos em todas as instâncias como o réu alegando sua inocência. Então, não é que ele presume-se a inocência dele. Se fosse a presunção de inocência, o que valeria uma sentença de primeira instância se que ele é culpado? Então, o sujeito é preso porque foi o tráfico de droga. Daí tem uma sentença dizendo o seguinte: ele é culpado do tráfico de droga, é um chefe de cartel de droga. O juiz de primeira instância diz ele é culpado. Então, pela Constituição, ele presume que é inocente. E o juiz que é palhaço? A Poder Judiciário é uma palhaçada? O Judiciário é um cretino? Então, não é isso. Quer dizer, o que a lei, o que a presunção de inocência é o seguinte: é que no Brasil, diferentemente talvez de algum outro país, eu acho que não, todos são assim. Quer dizer, o juiz de primeira instância declara que ele é culpado. Portanto, ele é culpado. Porém, na segunda instância, o réu condenado pode continuar alegando a sua inocência. E no terceiro grau, que é o STJ, ele, embora confirmado pela coisa, que ele é culpado, ele pode alegar a sua inocência no terceiro grau. E no Supremo Tribunal, que é a quarta instância, ele também pode continuar alegando sua inocência. É isso. Não é, presume-se no sentido de que não pode, pela primeira ou segunda instância, e cercear o princípio de que ele pode alegar a inocência até o fim. Agora, se o juiz o condena, como é declarar culpado, como é que ele é inocente? Quer dizer, esse é o princípio. Então, o que fazem? Eles mistificam o princípio constitucional para soltar todos os corruptos que existem. O senhor Gilmar Mendes é o rei da coisa, e o STF é, hoje em dia, uma máquina de soltar o corrupto. Vale lembrar que o Roger Abdal Moacir, que estuprou 40 mulheres, teve o habeas corpus do Gilmar Mendes e fugiu para o Paraguai, né? Presumiu-se a inocência das 40 mulheres, não eram... Se o juiz diz que ele é culpado, a Constituição, quer dizer, seria uma palhaçada. O que é a prisão de segunda instância é o que está na lei, naturalmente, também, é a prisão de segunda instância que deve ser feita. Agora, ele pode alegar preso de que é inocente, ele pode alegar preso novamente de que é inocente. Então, esse presume-se no sentido de que todas as instâncias deverão conhecer o pleito de inocência dele. Não que ele é inocente se o juiz de primeira instância diz que ele é culpado, como é que ele é inocente? Pela Constituição. Então é uma coisa óbvia, qualquer criança percebe isso, entendeu? Agora, eles mistificam isso, o seu Gilmar Mendes e aquela turminha dele, Dias Toffoli, como é que chama o outro lá? O Lewandowski, tal, do ABC, né? Etc. Aquele outro também. Agora me fugiu o nome das criaturas, o Melo. Então, o que fazem? Eles mistificam isso junto com a Ordem dos Advogados do Brasil
justiça, eleitoral, na federal, na esfera federal, para simplesmente soltar todos os corruptos do Brasil na Operação Abafa. Porque hoje o Supremo Tribunal Federal é dominado por 6 magistrados que querem Operação Abafa, querem acabar com a Lava Jato, querem simplesmente acabar com toda a punição dos corruptos já presos e isentar os demais corruptos ainda não condenados, através, inclusive, dessa medida, essa excrescência, que é a questão de levar para a justiça eleitoral os casos de corrupção, que é uma forma que o Supremo Tribunal Federal fez para que tenha a mesma acobertamento dos corruptos que eles fazem lá. Quer dizer, por força do foro privilegiado, eles nunca julgarão os corruptos que estão no foro privilegiado. Então querem que os demais que não têm foro privilegiado vão para a justiça eleitoral para daí também nunca serem também julgados. Todos prescritos. Hoje é isso, o Supremo Tribunal Federal no Brasil é um antro de a proteção dos corruptos no Brasil, não deixa de ser isso. Entendeu? Agora dizem, não, mas lá tem 5 juízes corretos, e tem mesmo, 5 juízes dignos lá dentro do Supremo Tribunal Federal, dignos e corretos e próprios. Mas eles não mandam lá, quem manda é esse grupo de 6, que realmente solta todo mundo. E é o Supremo que solta, o Supremo que manda para o Tribunal Eleitoral. Sim. Bom, para encerrar, eu estava aqui pensando como que o senhor se enxerga hoje em dia, um cidadão que está buscando um país melhor, um advogado que quer fazer com que a justiça do Brasil evolua, ou um jovem revolucionário que sobe no caminhão da Paulista no domingo de manhã para defender a Lava Jato. Como é que o senhor está se enxergando nesse novo ambiente? É o seguinte, eu me sinto, aliás, igualzinho vamos dizer assim, a maioria do povo brasileiro. Quer dizer, nós temos hoje no Brasil, não digo o pessoal lá ligado ao PT e os corruptos também dos outros partidos, fora esse grupo, que vamos dizer que seja até 30% da população, que são manipulados pelo PT, o resto da população, 70% da população, tem os mesmos sentimentos que eu. Eu não tenho nenhum sentimento a mais de indignação, de vontade de lutar e de conseguir as coisas do que 70% da população. Eu não tenho nenhuma diferença entre o que eu luto e os demais lutam, certo? Se eu subir no caminhão, tinha lá milhares de pessoas que não estavam dentro do caminhão, estavam fora, mas na mesma que sintonia. Sequer apareceu nos jornais, por sinal. Também não apareceu. Agora, não apareceu porque o jornal, tudo que refere-se ao movimento da sociedade brasileira, não aparece no jornal, só no movimento dos políticos. Então, o que acontece? Você tem hoje no Brasil as pessoas que lutam, milhares de pessoas que lutam e que exigem, no caso, por exemplo, a retirada do Gilmar Mendes do Supremo. Assim como exigiram a retirada do Collor, ou como exigiram a retirada da Dilma, certo? É o mesmo sentimento que não pode ter uma pessoa daquele jaez dentro do Supremo Tribunal Federal, certo? E agora depende, portanto, do Senado atender esse pleito justíssimo. Ou seja, esse sentimento cívico e cidadão que move o senhor hoje em dia. Um movimento igualzinho aos outros. Mas aí, o senhor faz uma dieta, alguma coisa, toma alguma coisa, o senhor podia passar para a gente isso, para a gente poder depois divulgar para a nossa audiência. Isso aí sei lá, eu tenho, minha vida é uma vida de trabalho, e eu vivo todo dia como se fosse viver eternamente. Isso os italianos que ensinaram há uns 2000 anos já, que eles têm uma frase: viva como se você fosse viver eternamente. Então, você acorda de manhã com saúde, que eu ainda tenho ainda, e chega de manhã, você vai viver como se fosse viver eternamente. Não, eu só tenho mais 1 ano de vida, ou 10 anos de vida, estou velho. Isso não existe com as pessoas que estão realmente com vontade de participar da próprio fenômeno da vida e da sociedade. Doutor Carvalhosa, foi um prazer imenso conhecê-lo, estamos muito felizes, gratos por o senhor nos conceder essa entrevista,
E acho que o povo brasileiro é grato também, talvez eu esteja aqui para agradecer ao senhor esta juventude que o senhor está injetando, obrigando que a todos nós tenhamos uma atitude cidadã. Muito obrigado mesmo e até breve. Obrigadíssimo. Tá? Muito obrigado. Obrigado.